Olá! Hoje a gente vai mergulhar num termo que, nossa, tá em todo lugar, né? Decreto. O tempo todo. No noticiário, principalmente. Exato. Parece que não passa uma semana sem uma notícia do tipo governo edita decreto sobre tal assunto ou presidente assina novo decreto. E a palavra acaba virando sinônimo de uma decisão rápida, uma coisa que vem de cima. Isso. Mas essa simplicidade do nome, na verdade, esconde uma complexidade enorme. A gente viu recentemente, por exemplo, debates super acalorados sobre decretos que mudavam regras de armas. Sim, ou que alteravam a estrutura de ministérios. Exatamente. E em todos esses casos, a pergunta no fundo era a mesma. Mas pode fazer isso por decreto? E a resposta para esse pode ou não pode depende totalmente do tipo de decreto que a gente está falando. É aí que mora a confusão. As pessoas colocam tudo no mesmo saco. Colocam tudo no mesmo saco, como se fosse a mesma ferramenta, com o mesmo poder, e bom, não é. A verdade é que existem decretos e decretos. Alguns são tão poderosos quanto uma lei aprovada pelo Congresso. Outros são, na prática, são um manual de instruções para uma lei que já existe. A chave, então, é entender de onde cada um tira sua força, sua legitimidade. Perfeito. É essa a questão. Então, a nossa missão hoje é exatamente essa. Vamos abrir essa caixa de ferramentas do poder público e separar os instrumentos. Vamos analisar 3 tipos principais que estão no centro de quase todas as discussões: o decreto legislativo, o decreto autônomo e o decreto regulamentar. Ótimo. A ideia é que, ao final da nossa conversa, quando alguém ouvir a palavra decreto no jornal, consiga identificar na hora o que aquilo realmente significa em termos de poder, de limites e de quem fiscaliza quem. Vamos desvendar esse quebra-cabeça. Perfeito. É um quebra-cabeça fundamental para a gente entender o equilíbrio de forças da nossa república. Então vamos começar pelo que parece mais diferente. O nome já entrega um pouco. Decreto legislativo. Se é legislativo, ele vem do Congresso Nacional. Exato. A minha primeira curiosidade é: por que o Congresso, que já faz leis, precisa de uma outra ferramenta chamada decreto? Qual o espaço que ele ocupa? Excelente pergunta, porque ela vai direto ao ponto. O decreto legislativo é o que a gente chama de ato normativo primário. Ato normativo primário. Ok, é um termo um pouco técnico. O que isso significa na prática? Na prática, significa que ele tem a mesma força, sabe? O mesmo peso de uma lei. Ah, entendi. Ele está ali no topo da pirâmide, logo abaixo da Constituição, e tira sua validade diretamente dela. Ele não precisa de uma lei anterior para poder existir. Certo, ele é peso pesado, assim como uma lei. Exato. Mas, de novo, por que não fazer só uma lei? Porque ele serve para um propósito muito específico: formalizar as decisões que a própria Constituição diz que são de competência exclusiva do Congresso Nacional. Competência exclusiva. Isso. São assuntos que só os deputados e senadores, juntos, podem decidir. A Constituição basicamente listou uma série de tarefas e disse: olha, isso aqui nem o presidente, nem o judiciário, só o Congresso resolve. E o decreto legislativo é a ferramenta para oficializar isso. É a ferramenta para isso, exatamente. Agora sim começa a clarear. E que tipo de tarefas são essas? O que entra nessa lista de exclusividades do Congresso? Os exemplos mais conhecidos são importantíssimos para a soberania do país. Por exemplo, quando o Brasil negocia e assina um tratado internacional. Certo. Sobre meio ambiente, comércio, qualquer coisa. Direitos humanos. Esse tratado só passa a ter validade aqui dentro do Brasil depois que o Congresso o aprova. E essa aprovação vem na forma de um decreto legislativo. Entendi. E tem mais exemplos? Tem sim. Outro caso clássico é a autorização para o presidente da República se ausentar do país por mais de 15 dias. Parece um detalhe, né? Mas é um mecanismo de controle. E plebiscitos, referendos, essas consultas populares também entram aí? Exatamente. A convocação de um plebiscito, por exemplo, é competência exclusiva do Congresso e é feita por meio de um decreto legislativo. Mas aqui vem a característica que talvez seja a mais fascinante, a que define a autonomia dessa ferramenta. Qual? O decreto legislativo não passa pela sanção ou veto do presidente da República. Opa, peraí. Isso é uma mudança de jogo gigantesca. É total. Quer dizer que
aquele processo legislativo normal que a gente aprende na escola, aprova na Câmara, aprova no Senado, vai para o presidente sancionar ou vetar, não se aplica aqui. Não se aplica de jeito nenhum. É um ato que nasce, se desenvolve e se conclui inteiramente dentro do Poder Legislativo. Ele não sai do Congresso. Não sai. Depois de aprovado pelas duas casas, ele não é enviado para o Palácio do Planalto. Quem o promulga, ou seja, quem atesta oficialmente sua existência e manda publicar, é o presidente do Congresso Nacional. Que é o cargo ocupado pelo presidente do Senado. Exato. Isso reforça a ideia de que, para esses assuntos específicos, a palavra final é do Legislativo, sem nenhuma interferência do Executivo. Isso é surpreendente. Então, na prática, o Congresso poderia aprovar um tratado internacional que o próprio governo que negociou o tratado já não tem mais tanto interesse em levar adiante? Poderia. O Congresso tem essa autonomia toda. Uau! É um dos freios e contrapesos mais claros do nosso sistema. Mostra que, em matéria de acordos que vinculam o Estado brasileiro a longo prazo, a representação popular, através do Congresso, tem a última palavra. O decreto legislativo é a expressão máxima da soberania do parlamento nessas competências exclusivas. Entendido. É uma ferramenta poderosa e independente. Agora, isso me faz pensar justamente no outro lado da moeda. Se o legislativo tem esse poder todo, e quando o presidente quer agir como uma força parecida, quase como um legislador, existe alguma ferramenta para isso? É aí que entra o tal do decreto autônomo. O nome autônomo sugere exatamente isso. É exatamente aí que ele entra. E o nome é perfeito, mas também um pouco perigoso se não for bem compreendido. O decreto autônomo é uma figura muito peculiar. Sim, ele é editado pelo presidente da República, chefe do Executivo. E sim, assim como o decreto legislativo, ele também é um ato normativo primário. Ah, então ele também tem força de lei. Também tem força de lei e também tira sua validade diretamente da Constituição. Então o presidente pode, com uma canetada, criar uma norma com força de lei sem passar pelo Congresso? Isso soa como um superpoder. Soa, mas é um superpoder com um raio de ação extremamente limitado. A Constituição deu essa ferramenta ao presidente, mas ao mesmo tempo construiu uma jaula bem apertada ao redor dela. Não é um cheque em branco. De forma alguma. Não é um cheque em branco para legislar sobre o que quiser. As hipóteses de uso do decreto autônomo são taxativas, ou seja, são apenas aquelas que estão escritas na Constituição e nenhuma outra. E quais são essas hipóteses? Onde o presidente pode usar essa caneta com força de lei? São basicamente duas situações. A primeira é para dispor sobre a organização e o funcionamento da administração federal. Ok, e o que seria isso? Pense nisso como uma ferramenta de gestão, para arrumar a casa. Mudar a atribuição de uma secretaria dentro de um ministério, por exemplo. Certo. Mas essa permissão vem com duas travas de segurança muito importantes. Primeiro, a mudança não pode acarretar aumento de despesa. Não pode custar mais caro? Exato. E segundo, ela não pode criar ou extinguir órgãos públicos. Ah, então ele pode reorganizar, mas não pode criar um ministério novo, nem fechar um que já existe por decreto. Para isso, ele ainda precisaria de uma lei aprovada pelo Congresso. Exatamente. Criar ou extinguir ministérios, por exemplo, exige lei. O decreto autônomo é para ajustes finos na máquina que já existe, desde que não custe mais caro. A segunda hipótese é a que costuma gerar mais debate. Que é? A extinção de funções ou cargos públicos. Essa parece bem mais drástica. O presidente pode simplesmente extinguir cargos de servidores públicos por decreto. Pode, mas aqui vem o detalhe crucial. A condição que muda tudo. Somente quando esses cargos estiverem vagos. Ah, vagos? Vagos. Ele não pode usar um decreto autônomo para extinguir o cargo de um servidor que está na ativa. É uma ferramenta para enxugar a máquina pública, eliminando posições que já não estão ocupadas e que o governo considera desnecessárias para o futuro, evitando que novos concursos sejam abertos para elas. Entendi. Mas essa ideia de um decreto do presidente com força de lei, mesmo sendo tão restrito, não abre uma brecha perigosa para o executivo legislar sem o Congresso? Onde está o freio nisso na prática? Se o presidente resolver interpretar essas regras de forma um pouco mais criativa. O freio está no poder judiciário, e de uma forma muito direta,
Justamente por ser um ato primário com força de lei, a relação dele é direta com a Constituição. Se o presidente edita um decreto autônomo que, por exemplo, extingue um cargo ocupado ou que disfarçadamente aumenta a despesa, Certo. ele não está cometendo uma simples ilegalidade. Ele está violando a Constituição diretamente. E por causa disso? Por causa disso, o decreto autônomo pode ser contestado diretamente no Supremo Tribunal Federal, o STF, através de uma ação direta de inconstitucionalidade, a famosa ADI. Ou seja, para fins de controle, o STF trata esse decreto como se fosse uma lei defeituosa que nasceu com um problema em relação à Constituição. Perfeitamente. Ele vai para o Tribunal das Leis, por assim dizer. É o controle mais rigoroso que o nosso sistema jurídico prevê, reservado para os atos mais importantes. Isso mostra como, apesar de autônomo, ele está sob vigilância constante. Ok, o cenário está mais claro. Vimos um decreto que é uma ferramenta exclusiva do Congresso e outro que é uma ferramenta exclusiva, mas muito limitada, do presidente, ambos com força de lei. Agora falta o terceiro, que eu suspeito ser o que a gente mais vê no dia a dia, o famoso decreto regulamentar. É aquele que detalha como as coisas vão funcionar, certo? É esse mesmo. E ele é a representação de uma lógica completamente diferente dos outros dois. Se o legislativo e o autônomo são atos primários, Ele não é. ele não é. O decreto regulamentar é um ato normativo secundário, ou, como os juristas gostam de dizer, infralegal. O próprio nome já diz tudo. Ele está abaixo da lei. Então, na hierarquia das normas, ele é um degrau abaixo. Ele não tem a mesma força. E qual é a função dele se ele não pode criar regras novas como uma lei? A função dele é uma só, e a Constituição a descreve com uma clareza enorme: garantir a fiel execução da lei. Fiel execução da lei. Ele é o como fazer. Pense numa lei como a decisão estratégica de uma empresa. Vamos lançar um novo produto. Ótimo. Mas quem vai fabricar? Com qual material? Qual vai ser a embalagem? O preço? Quem vai distribuir? Entendi. A lei é o quê? A lei é o quê? O decreto regulamentar é um manual de operações detalhadíssimos que viabiliza o como. Pode nos dar um exemplo prático? Claro. Imagine que o Congresso aprova uma lei fantástica criando uma política nacional de incentivo à reciclagem. A lei estabelece os grandes objetivos: aumentar a coleta seletiva, dar crédito para cooperativas, criar metas para as empresas. É o esqueleto. Certo. Mas a lei não vai dizer qual formulário a cooperativa tem que preencher para pedir o crédito, em qual site ela deve se inscrever, quais documentos precisa anexar. A burocracia do dia a dia. Exato. Qual agência do governo vai analisar o pedido, em quantos dias a resposta deve sair, todo esse detalhamento, toda essa parte operacional necessária para a política sair do papel, vem no decreto regulamentar. Sem ele, a lei seria só uma carta de boas intenções, sem efeito prático. Faz todo sentido. Mas aí surge a zona de perigo, imagino. E se esse manual de instruções for tão complicado, tão restritivo, que na prática ele impede a aplicação da lei? Se o decreto, a pretexto de regulamentar, na verdade dificulta ou até sabota o que a lei queria alcançar? Você tocou no ponto central do debate sobre os decretos regulamentares. Isso acontece, e é o que se chama de excesso do poder de regulamentar. O decreto não pode inovar, ele não pode criar uma obrigação que a lei não previu, nem limitar um direito que a lei garantiu. Certo. Se a lei do nosso exemplo diz que todas as cooperativas de catadores têm direito ao crédito, o decreto não pode vir e dizer, exceto aquelas com menos de 20 cooperados. Porque isso seria uma restrição que não estava na lei. Exato. Ele estaria inventando uma regra, e não apenas executando. E quando isso acontece, o que se faz? O caminho também é uma ADI no STF, como no decreto autônomo? E aqui está a grande virada, o plot twist jurídico. Não. 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 O STF entende que, nesse caso, a ADI não é o caminho adequado. E o raciocínio por trás disso é a chave para diferenciar tudo que conversamos. Por quê? Qual a lógica? A lógica é a hierarquia. O problema do decreto regulamentar que excede os limites não é diretamente com a Constituição.
O problema dele é com a lei que ele deveria estar detalhando. Ah, ele desobedeceu à lei, não à Constituição. Exatamente, é uma ofensa indireta, reflexa à Constituição. Então o que ele comete é uma ilegalidade e não uma inconstitucionalidade direta. Uau, essa distinção é sutil, mas as consequências são enormes. São gigantescas. Então, se o problema é de ilegalidade, a forma de contestar é outra, por outros caminhos judiciais, que não a ADI, que é reservada para o confronto direto com a Constituição. Exatamente. A ilegalidade de um decreto regulamentar pode ser questionada por qualquer cidadão ou empresa afetada, através de ações comuns na Justiça. O próprio Congresso Nacional também tem um mecanismo para isso. Ele pode sustar os atos normativos do Executivo que exorbitem do poder regulamentar. É mais um mecanismo de freios e contrapesos. Ok, vamos tentar amarrar tudo isso. A conversa foi densa, mas muito reveladora. Então, no fim das contas, temos 3 bichos bem diferentes usando o mesmo nome, decreto. Isso. De um lado, o decreto legislativo, uma arma exclusiva do Congresso, com força de lei para cuidar dos seus assuntos privativos e imune ao veto presidencial. Perfeito. Do outro lado, no Executivo, temos uma divisão clara. Temos o decreto autônomo, que é raro, uma espécie de mini-lei para assuntos muito específicos de organização interna do governo e extinção de cargos vagos. E que, por ter essa força, é fiscalizado diretamente pelo STF. E, por fim, o mais comum de todos, o arroz com feijão dos decretos, o regulamentar. Ele não manda nada sozinho, é um servo da lei. Sua função é apenas botar a lei para funcionar na prática, nos mínimos detalhes. E se ele se excede, o problema dele é com a lei que ele serve, não com a Constituição. A síntese é perfeita. E entender essa diferença, essa hierarquia, muda a forma como a gente lê o noticiário político. Com certeza. Permite avaliar criticamente se um ato do governo é um ajuste de gestão legítimo, a aplicação prática de uma lei aprovada, ou se é uma tentativa de passar por cima do Congresso, inovando onde não deveria. Dá ao cidadão uma ferramenta para fiscalizar o poder. Essa distribuição de poder para criar regras, seja por leis ou por esses diferentes tipos de decreto, levanta uma questão final para a gente refletir. Como isso tudo impacta o equilíbrio entre a agilidade que um governo precisa ter para responder a problemas e a segurança jurídica, a previsibilidade que a sociedade precisa ter nas regras do jogo? É o dilema clássico da governabilidade. Decretos, especialmente os regulamentares, dão velocidade. Leis dão estabilidade e legitimidade democrática. O sistema tenta equilibrar os dois. E um último ponto para se pensar: a clareza sobre qual tipo de decreto está sendo usado em cada situação não é um mero detalhe técnico. É um pilar da transparência. Faz sentido. O governo dizer abertamente: estou usando um decreto autônomo com base no artigo X da Constituição, ou estou regulamentando a Lei Y, é essencial para o controle social e para a saúde da nossa democracia. Para continuar aprofundando temas como este que ajudam a entender as engrenagens do poder, não se esqueça de se inscrever ao nosso canal do YouTube